todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um Café Filosófico, um evento organizado pelo PET Filosofia aqui da UFP. É um evento no qual a gente faz tanto o nosso bate-papo aqui, quanto depois a gente coloca nas mídias digitais do PET, tá? Então, ele tem um formato diferente, né? Não é uma palestra, mais um bate-papo, e vocês fiquem à vontade para desde o início poderem fazer algum tipo de questionamento, algum tipo de pergunta, tá? Primeiramente eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Sem dúvida nenhuma, já posso dizer meu amigo Anchieta, que me deu o privilégio de fazer o prefácio da segunda obra dele, né, que é a Bioética em Diálogo com a Biopolítica, um confronto entre Michel Foucault e George Agamben. Esse livro na verdade, o doutorado dele foi tão profícuo que ele já lançou 2 livros, né, frutos dessas pesquisas de doutorado em Roma. Então, eu faço aqui um breve relato da biografia do Anchieta. José Anchieta Arraes de Carvalho é doutor em filosofia política e bacharel em teologia. Estudou o ensino médio na cidade de Floriano, no Piauí, aqui mesmo, fazendo curso técnico em saúde pelo Colégio Sobral Neto. Em Teresina, cursou bacharelado em filosofia. Fez licenciatura em filosofia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, na UFA, e foi diplomado pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Graduou-se em teologia pelo Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí e pós-graduado em docência do ensino superior. Ele tem mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, quando dissertou sobre o tema testamento biológico na Itália e o valor da pessoa humana. Tem doutorado em filosofia política pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, onde defendeu sua tese Legitimidade dos Meios Políticos e Bioéticos, a biopolítica e o lugar da pessoa humana no mundo contemporâneo, a partir de George Agamben. Atualmente professor efetivo de filosofia da Secretaria de Estado da Educação e professor de filosofia no Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí. Então, ele já é um estudioso de filosofia política, e a gente vai tratar um pouco dessa relação que o Anchieta propõe entre bioética e biopolítica a partir desses 2 autores contemporâneos, Michel Foucault, já falecido, em 1984, e George Agamben ainda conosco e ainda com um fôlego enorme para a escrita e a pesquisa. Então, passo a palavra ao Anchieta para a gente começar esse café filosófico. Bem-vindo ao nosso café, Anchieta. Obrigado. Boa tarde a vocês. Boa tarde ao professor Fábio. Já agradeço pela participação nesse café filosófico aqui com vocês. De fato, me já explicou, não seria uma palestra, apenas um bate-papo. E aqui eu venho falar um pouco sobre essa obra aqui, a Bioética em Diálogo com a Biopolítica, que é um tema assim, muito interessante, como já colocou aqui, fruto de uma pesquisa. É um tema novo também, eu não sei aqui o professor que trabalha mais a questão de ética em Foucault, não sei como é trabalhado esse tema aqui, mas até mesmo na Itália, sempre nas rodadas com os professores, eles sempre diziam que é um tema diferenciado, um tema diferente. E, de fato, esse tema é um pouco diferente, porque nós temos como se fosse a tentativa de fazer uma relação entre 2 ciências, que a bioética é uma ciência, a biopolítica é uma disciplina, uma outra ciência. Uma está mais na área da saúde, a outra está na área da política em si. E depois eu tentei fazer no meu trabalho, relacionando as 2 coisas. Por que essa relação? Em primeiro lugar, eu fiz um mestrado também lá em Roma, na Universidade Gregoriana, que é a famosa Universidade de Filosofia lá, que é de propriedade dos jesuítas, esse que nós conhecemos aqui, o Dom do Diocesano. Eles têm lá a faculdade mais velha de filosofia em Roma. E eu fiz um mestrado lá na Gregoriana, como é conhecido. E naquele momento, quando eu fiz o meu mestrado em filosofia, tinha uma área na filosofia dentro da universidade que chamava filosofia probioética.
que é uma forma de fazer uma reflexão sobre os valores a partir da razão em si e não necessariamente da moral ou da teologia, né? Porque quando nós falamos de valores, às vezes nós colocamos muito dentro de uma doutrina, ou seja, um valor e uma doutrina. É um valor dentro de uma teologia, portanto é um valor moral. E essa reflexão que esse curso que a universidade propôs lá em Roma, era justamente para que a gente pudesse debater os valores em público, no caso, ou com as universidades, a partir da própria razão, né? Discutir racionalmente os valores, sem que necessariamente tenhamos que levar para a moral ou para a teologia moral. E como lá tinha essa opção, lá na universidade, no tempo, quando eu fui fazer em 2008, fiz meu mestrado, então eu optei para fazer a minha filosofia pró-bioética. E naquele momento eu trabalhei o tema testamento biológico, que também é um tema que para nós aqui talvez não tenha relevância, né? Porque nós, no Brasil, é um país jovem, né? A nossa preocupação aqui ainda é o nascimento e a manutenção da vida enquanto juventude, vida de trabalho, essa coisa assim. Como na Europa já é um país, como a Europa já é um continente envelhecido, as pessoas já tem muito mais pessoas idosas do que jovens, então a preocupação lá não é com o nascimento, é muito mais no como morrer de que forma, né? Então essa é a grande preocupação. E o testamento biológico é justamente essa preocupação com a bioética no fim da vida, porque a bioética nós podemos trabalhar tanto a bioética no início da vida, que são as questões que diz respeito à gestação, à geração, à procriação, e podemos trabalhar a bioética no final da vida, que é a parte quando a pessoa está na idade avançada, sobretudo no estado de inconsciência. E como lá é um tema mais relevante para a Europa, mas eu sei que um dia também nós vamos envelhecer, em termos de Brasil, né? Então aproveitei e trabalhei esse tema no meu mestrado, né? Testamento biológico, justamente tentando entender assim como a vida no seu fim, os valores da vida e sobretudo como testar, porque o testamento biológico ele trabalha sobretudo a questão do estado de inconsciência, né? Porque enquanto nós somos conscientes, nós fazemos aquilo que nós queremos, que nós almejamos, que nós desejamos, aceitamos ou não aceitamos fazer alguma coisa na vida, mas chega um momento que nós podemos estar inconscientes. No momento da inconsciência, nós já não agimos mais. São outras pessoas que agem por nós, em nosso nome ou sobre nós, no sentido de nós vamos fazer aquilo que outras pessoas que raciocinam, que pensam, nos levam a fazer. E o testamento biológico é essa defesa do estado de inconsciência, onde você poderia, de certa forma, documentar a sua vida no estado de inconsciência para que você, ao chegar a esse momento, alguém lhe tratasse como você gostaria de ser tratado, né? E, portanto, seria como nós fazemos testamento de bens. Muitas pessoas que têm riqueza, não têm filhos, depois, quando está na velhice, eu vou testar meus bens para que, quando eu morrer, saber para quem eles vão ficar, né? Então, você vai lá e registra um testamento. Essa questão do testamento biológico é a mesma coisa, né? Só que você testa a sua vida. Eu estando no estado de inconsciência, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser tratado em um hospital? A que tratamento eu gostaria de ser submetido? A que tratamento eu não gostaria de ser submetido? Ou aí daí para frente, até a questão da celebração, que culto eu gostaria de ter no meu velório, por exemplo, evangélico, católico, ou não ter nada. Então seria assim, testar toda a sua vida no estado de inconsciência. Esse foi o que eu trabalhei no meu mestrado, que é os valores a partir da filosofia, fugindo um pouco da questão moral, que não vamos discutir a moralidade do que é pecado, não é pecado, mas a veracidade daquilo que se é possível entender como verdadeiro ou falso dentro da filosofia, né? Então esse foi o meu primeiro trabalho. Após eu fazer esse trabalho sobre testamento biológico, eu retornei aqui para o Brasil, trabalhei um pouco nesses 4 anos, tornei voltar em 2015 para retomar aí o estudo com o doutorado. Como a política para nós é algo assim, para quem faz filosofia, a política sempre está na primeira linha da discussão, do debate, né? Para a gente ter um pouquinho mais o pé no chão
termina gostando de debater esses problemas políticos. Eu fugi um pouco daquela filosofia pró-bioética, quis fazer filosofia política. Também lá, estudando, pesquisando a partir de Agamben, tinha sido indicado que Agamben seria um bom filósofo, porque trabalha o ser humano como sagrado, o Estado de Direito, o Estado de exceção, e Agamben é um filósofo muito interessante mesmo. E então eu lendo Agamben, estudando Agamben, ele remete sempre a Foucault, né? Porque ele trabalhou, ele viveu de certa forma sem Foucault, filosoficamente. Mas a partir do momento que ele conheceu Foucault, diz a história de Agamben, que ele viveu quase até os vocabulários de Foucault, no caso, viveu muito como Foucault até nos seus vocabulários. Depois, de certo momento, ele distancia de Foucault para ser ele mesmo no seu modo de ser filosoficamente. E então a biopolítica, eu já conheci estudando Agamben, né? Querendo fazer filosofia política. O meu pensamento primeiro era estudar o estado de exceção, porque é um tema interessante em Agamben. Estudando o estado de exceção, o estado de direito, eu terminei por chegar na biopolítica. E Agamben sempre remetendo a Foucault, eu terminei por ler também, ler alguma coisa de Foucault, né? Em Foucault a gente descobriu a biopolítica, né? Como eu já tinha feito a bioética, eu disse, agora eu vou tentar relacionar, porque as duas, até o prefácio está muito bem feito aqui pelo professor Fábio, né? Quando ele ressaltou o bio, né? Que é a palavra bios em grego quer dizer vida, né? E justamente eu tinha estudado a bioética, que é a ética da vida, no caso. Depois Foucault trabalhava a biopolítica, que é a política incidindo sobre a vida. Aí eu pensei, vou fazer uma relação, uma está com os valores, outra está nas decisões, né? São os valores da vida, as decisões sobre a vida. Então eu peguei essa linha de raciocínio e passei a estudar um pouco, tentando fazer esta relação para que eu permanecesse no campo da bioética e entrasse no campo da política. Depois, assim, uma inspiração que me deu também, né, nesse debate é de uma professora da Espanha, Ana Quitanas. Ela dizia uma coisa interessante, que nós não temos condição de nós debatermos bioética se nós não entrarmos no campo da política. Porque a bioética diz respeito aos valores da vida. Mas as decisões sobre a vida, elas vêm da política. Quem toma as decisões, por exemplo, nós temos assim, um caso aqui muito prático para nós. Se o governo retira 40% dos recursos da universidade, vai atingir quem? É justamente a vida de quem é universitário, né? A vida de quem é o gestor, a vida de quem é o professor. E a decisão é política, mas aí agora incide sobre a vida de quem está aqui. Então, a partir dessa reflexão que essa professora fazia, para que nós chegarmos de fato uma respeitabilidade dos valores éticos dentro da bioética, seria necessário que nós trouxéssemos na política, na relação com a ética e a bioética. E aí foi onde eu me inspirei um pouco nesse sentido e comecei a trabalhar essa temática, né? Então esse foi meu tema dentro do meu doutorado. Eu trabalhei a legitimidade dos meios políticos e bioéticos a partir de George Agamben, e depois resultou no meu trabalho, que hoje estou aqui um pouco mais para apresentar para vocês, né? No ano passado eu lancei esse livro aqui, que também é fruto do meu doutorado, Poder Soberano e Violência. E é um tema assim colocado por mim, mas que é trabalhado mesmo a partir do estado de exceção, né? Porque Agamben, a sua obra principal, das principais, tem obras boas, né? Que é Estado de Exceção, Homem Sacher e O Uso dos Corpos, né? São as obras dele assim, muito de alta relevância. Mas o estado de exceção politicamente é o que é assim, bem debatido, né? O George Agamben. Então, a partir trabalhando a minha tese, eu quis fundamentar a minha tese a partir da compreensão do direito. E George Agamben, ele é um filósofo, mas é também um jurista, né? Então, ele trabalha muito a partir da lei. Então, para compreender um pouco a minha temática, eu tive que entrar um pouquinho na área do direito aí para dar uma fundamentação, porque a temática seria a legitimidade dos meios políticos e bioéticos. Então, eu teria que buscar a legitimidade. E aí eu procurei trabalhar o Estado de Direito e o Estado de Exceção, né? Tentando fazer um paralelo entre o que é um Estado de Direito, a origem do Estado, e quando é que um Estado ele não é um Estado de Direito, quando ele passa a estar na excepcionalidade. Então eu tentei trabalhar essa relação de uma coisa e uma outra, buscando a fundamentação.
naturalmente eu teria que buscar a fundamentação e apresentar tanto o direito natural como o direito positivo, né? Porque o direito natural, naturalmente, ele é a base do direito, mas depois ele se positiva, tornando-se um direito positivo, e agora um direito legal, né? Então, buscando essa relação, buscando aí também com o Norberto Bobbio, né, que trabalha a historicidade do direito, então entrei um pouco aí nessa área da jurídica, e depois me firmei um pouco no que a Agamben trabalha muito, que é a questão dos campos de concentração, né? E aí é o estado de exceção para a Agamben, é justamente a questão dos campos de concentração, que mostra uma exceção da lei aplicada na realidade. E depois ele vai criticar o capitalismo, mostrando que o resultado do avanço tecnológico do capitalismo não seria uma outra, a não ser o estado de exceção, e a sua materialidade seria justamente o campo de concentração. Então, assim, eu trabalhei tudo isso que está nesse livro aqui. Nesse livro aqui seria a fundamentação mais do Estado, da legitimidade do direito. E depois eu quis fazer, a partir dessa compreensão do que é um Estado de Direito, o que é um Estado de exceção. Então, eu abri um pouco para essa relação entre a bioética e a biopolítica. E agora, esse ano, estou lançando este livro aqui, que é justamente a bioética em diálogo com a biopolítica, justamente aquela inspiração que nós não podemos defender os valores éticos se nós não estamos aí juntamente com a política, porque depois, em última instância, quem define as coisas são as políticas. É a política, porque se nós olharmos, no caso aqui, a vida é o centro, tanto para a ética como para a biopolítica. Mas quem é que decide sobre a vida, né? Porque nós pensamos que a vida seria algo independente da política, mas na verdade a gente pode olhar em um programa de um governo, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas no ano passado parece a eleição na Rússia, e o atual presidente, no programa do governo dele, dizia, dos itens do programa do governo dele, fazer a população crescer. E aí você questiona assim, como é que o governante vai fazer a população crescer se ele é um governante da política, dos bens materiais e não da vida? Como é que ele pode fazer uma população crescer se, em tese, a população supõe o crescimento, uma relação do homem e da mulher, no caso, e não do incentivo do governo, mas seria a relação conjugal entre duas pessoas, e daí nasceria uma criança, aumentaria a população. Da mesma forma, vocês sabem que tem sistemas políticos comunistas que tem que diminuir a população. O pai só pode ter um filho, 2 filhos, mais do que isso vai para o orfanato. Então a gente vê que a política está incidindo diretamente sobre a vida. É o governante que diz que a população tem que crescer, é o governante que diz que a população precisa diminuir. Isso aqui é o que Foucault chama de biopolítica, né? É justamente quando a população ela passa a fazer parte dos cálculos de governo. Quando a população já não é mais algo tão natural assim, mas o seu controle biológico é feito pelos governantes. E aí então a biopolítica nasce nesse sentido. Então é essa relação de biopolítica com a bioética que eu procuro fazer aqui neste livro, é justamente tentando buscar assim, o valor da vida na política, o valor da vida enquanto algo ético. Depois, uma outra coisa que eu aprofundo aqui de certa forma, nos 2 livros, principalmente nesse aqui, é a questão da técnica, né? Porque George Agamben é um grande crítico da técnica, porque ele mostra que todo o controle da população é feito pela técnica. E a técnica, de certa forma, ela tem uma incidência sobre a vida, que ela termina por ajudar a vida a continuar na sua existência, ou a técnica pode muito bem retirar a vida, depende de como se usa essa técnica. Ou seja, a técnica pode ter o seu bom uso, ou pode ter um uso que é maléfico para a população. Agamben faz uma grande crítica à técnica usada nos campos, na Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas morreram, e depois os campos de concentração é resultado também do avanço tecnológico. Então, essa busca desse diálogo de bioética com biopolítica, eu procurei fazer neste livro. Lógico que não teria tanto o que dizer, porque é um tema novo, não sei se o professor Fábio está aqui discutindo todo dia com vocês, talvez saberia dizer até mais do que eu, mas até na Itália mesmo, dizia muitas vezes, lá sempre estava na rodada com os professores, e meu orientador sempre estava com ele, junto com os professores, ele sempre gostava de ressaltar, quando ele estava conversando, me apresentava,
É um tema novo, é bom, interessante que se insira temas novos na universidade, né? Porque a gente fica com os temas antigos, trabalhando as coisas antigas, mas o presente, aquilo que é novo para nós hoje, às vezes é deixado de lado e nós buscamos o passado, né? Quando nós poderíamos estar refletindo o presente, né? Então, assim, pelo menos na Itália, lá diria, sempre o professor dizia com os outros professores, que era um tema muito interessante, era um tema novo, e por isso estou lançando esse livro, e talvez, se alguém já adquiriu aqui, mas eu creio que quem vai adquirir vai gostar certamente, porque está ali à disposição de vocês, e será uma boa leitura, né? É lógico que aí vocês têm que entender que não é um assunto esgotado, né? Até porque é um assunto iniciado só, né? Se vocês lerem, certamente vocês descobrirão as falhas e vocês darão um passo à frente, né? Porque filosofia também é isso, né? Você decorar a filosofia do outro, né? Não é se fechar no mundo do outro, né? Mas é a partir daquele mundo abrir o seu próprio mundo, né? E aí nós vemos muito bem em George Agamben, né? Agamben, quando conheceu Michel Foucault, ele diz, o Carlos Salzano, que faz uma introdução ao pensamento de Agamben, ele diz que Agamben passou um certo período da vida que ele praticamente repetia Foucault, até o vocabulário dele era o vocabulário de Foucault. Mas chega um momento que ele disse, olha, Foucault não está certo, né? Não sei se vocês fizeram essa reflexão aqui, ele está até aqui nessa partezinha aqui do livro aqui, depois lendo isso aqui, já coloquei isso aqui. Chega um momento que ele diz assim, Foucault é limitado, né? Porque Foucault fala dos presídios, e os presídios não representam o estado de exceção. Foucault quis colocar o estado de exceção materializado nos presídios, mas o presídio estava sobre a lei, o presídio era legal. Portanto, não era uma exceção da lei, mas era a lei que proporcionava com que ali pudesse haver os presídios. Agora, os campos de concentração, sim. Ali era uma coisa totalmente ilegal, fora do ordenamento jurídico. Ali agora representa o estado de exceção. Então ele começou agora a discutir com Foucault, não mais aceitando Foucault como Foucault pensava, mas agora tentando dizer que Foucault tinha seus limites, né? A mesma coisa a biopolítica. Foucault trabalha a biopolítica dizendo que a biopolítica começou ali no século XVII, XVIII, quando a população entrou no controle de governo, quando chegou um certo momento que a população não era mais vista somente como depopulação, mas a população era vista agora como algo positivo, porque na sua positividade produzia para o capitalismo, poderia ser usada pelos mercantilistas. Então Foucault faz essa análise positiva da biopolítica, mostrando que naquele momento ela nasce e agora a biopolítica tem que ter um sentido positivo, porque a vida agora é bem cuidada pelo Estado, bem cuidada pela política. Foucault, Agamben começa a contrariar, dizendo, olha, Foucault não está muito certo, porque a biopolítica não nasce no século XVII, século XVIII. A biopolítica ela já vem desde o tempo da Grécia. Se nós olharmos lá na situação da Grécia, quando se criou a democracia, ele disse, ali já não tinha, ali a biopolítica entrou ali. O que é a biopolítica? É a seleção de pessoas. É a política incidindo sobre a vida de pessoas. Por mais que nós ressaltamos a democracia como sendo algo tão positivo, e nós sempre voltamos aos gregos, os gregos eram democráticos, os gregos viveram uma verdadeira democracia, aí Agamben vai dizer, mas se nós olharmos lá na democracia dos gregos, era uma democracia excludente, né? Ela excluía as pessoas, era includente, era inclusiva e exclusiva, porque ela incluía uma classe que era aqueles que eram os intelectuais que poderiam falar nas praças, eram os cidadãos, aqueles eram inclusos, mas teria toda outra população que estava fora da democracia. Eles, às vezes, quando nós falamos da democracia da Grécia, nós colocamos como modelo, mas não é tão modelo assim, porque a mulher não poderia se inserir na democracia, o escravo não poderia se inserir na democracia, a criança não poderia se inserir na democracia. Que democracia era essa? Era democracia seletiva, né? Era democracia para alguns. E ali já era biopolítica, ali já começou a incidir a política sobre a vida das pessoas, selecionando quem é que pode estar no campo da liberdade, quem é que tem que ficar fora desse campo político e no campo da liberdade. Então, e aí Foucault agora começa, Agamben começa a distanciar de Foucault, justamente por pensar que Foucault é limitado, né? Foucault traz limites no seu pensamento. É lógico que depois eu li também críticos de Agamben, estava assim, contra Agamben, o pensamento dele, dizendo assim, olha,
Agamben está errado, porque Foucault quis trabalhar uma coisa mais específica. Ele quis pegar aqui algo mais concreto. Agamben abriu a reflexão para o todo. Por isso que ele vai dizer que a biopolítica é ontológica, desde o ser humano em si traz a biopolítica. Então, os críticos de Agamben vai dizer que Foucault tinha razão, porque Foucault queria trabalhar uma área específica e um tempo específico para dar uma resposta específica, no caso. Enquanto Agamben abre o discurso, e segundo os críticos de Agamben, ele depois teve grande dificuldade, apesar de estar vivo ainda, pode apontar, de apontar o caminho, e depois ele escreve aquele livrinho dele lá, Meio Sem Fins, que é justamente para tentar dar uma saída, na política do Ocidente, né? Ele abriu tanto a discussão que depois teve dificuldade de fechar o raciocínio e dizer assim, o correto seria por aqui. Mas ele escreve um livro, e naquele livro ele vai trabalhar justamente mostrando a necessidade de colocar o refugiado no centro das atenções, acabar com essa questão de cidadania. Ele faz a reflexão sobre a bandeira da Revolução Francesa, que ele diz que aquela revolução ali também, ela já diferenciou o homem do cidadão. Desde aquele momento, nós passamos a ter duas realidades diferentes. Existe um homem, existe um outro que é cidadão. Então, a própria bandeira francesa, que é a bandeira da liberdade, a bandeira da revolução, a bandeira da fraternidade, da igualdade, ela é excludente quando ela traz presente já na revolução, que é do homem, os direitos do homem e do cidadão. Então, o homem é uma coisa, o cidadão é uma outra coisa. Então, já é uma biopolítica feita aí na revolução e que depois incide na vida das pessoas. Quando chega a guerra mundial, quem não era cidadão podia ser tratado como uma pessoa qualquer. Os próprios americanos, os franceses, espanhóis, tiravam a naturalidade do cidadão, e uma vez não sendo mais cidadão, era uma pessoa qualquer, podia ser tratado como escravo, podia ser tratado como um judeu, poderia ser morto, poderia ser feito qualquer coisa daquela pessoa. Então, já há uma exclusão aí. E então ele diz, qual seria o sentido hoje da política? Não é tanto a categoria do cidadão que daria uma resposta, não era trabalhar a cidadania, era muito mais em trabalhar uma situação cosmológica, onde o homem estava aí no centro do cosmos, mas colocar sobretudo o refugiado, que esse seria o símbolo dos nossos tempos, seria o refugiado não cidadão. E Agamben tem razão, né? Porque hoje o refugiado está chegando até em Teresina, né? A ver quem estava lendo assim, achando que era coisa tão distante. Se você quer valorizar o ser humano, a categoria que nós temos que colocar no centro não é o cidadão, porque o cidadão já está respeitado com seus direitos e deveres. Nós temos que colocar o refugiado, que esse é o ser que está sem direito, sem dever, ou apenas com dever solto no meio do mundo, né? Porque a Europa hoje é invadida pelos africanos, no sentido de refugiados lá das guerras civis do Oriente. Nós aqui até Teresina já está chegando também os venezuelanos, justamente já são refugiados. Qual o direito que ele tem aqui? Qual o dever que ele tem? Então, se nós quisermos fazer uma política hoje, uma política que seja, de fato, de respeito ao ser humano, nós temos que colocar a categoria do refugiado no centro das atenções e não um cidadão que já está com seus direitos respeitados. Então, esse foi o debate que eu fiz no sentido de apresentação de tese, né? Apresentação de discussão, de escrever, e que já resultou nesse livro aqui, uma reflexão sobre o poder. Aqui eu faço um paralelo entre o Estado de Direito e o Estado de exceção, direito natural e o direito positivo. Então eu trabalho essas duas linhas, bem como o capitalismo e o comunismo marxismo, fazendo um pouco essas reflexões, são os pensamentos do Ocidente, né? Aqui eu pego a bioética e a biopolítica, já mais a questão mais prática mesmo, como a vida é tratada nos campos de concentração, nos hospitais, nas experiências científicas, como é tratada a vida e como as decisões políticas, aí elas estão se sobrepondo à vida. Eu trato um pouco nesse livro. No futuro eu quero escrever, eu quero organizar sobre o personalismo, colocando a pessoa como sendo a resposta a toda essa problemática. Pois bem, é isso, professor. Bem, a gente percebe pela fala do Anchieta o quanto esse tema é importante, né, Anchieta, que a gente não... A questão, a primeira obra dele, que ele faz o estado de exceção, o Agamben vai exatamente colocar, né, que o estado de exceção se tornou regra na contemporaneidade, né? E nós temos democracias que são verdadeiros estados de exceção, né, Anchieta? Então, eu acho que a riqueza da pesquisa do Anchieta, indo nessa linha de reflexão do Agamben, né, como o Anchieta falou, né, um leitor de Foucault, e não somente Foucault, de Arendt também, como ele é influenciado por esses dois autores, e como
um grande filósofo, ele vai além, né? Ir além não significa ser melhor, mas é colocar a sua marca num pensamento filosófico. Mas eu acho que é importante a gente refletir de que maneira nós estamos vivenciando no mundo, em várias exemplaridades, estados de exceção, né? No qual se governa através de decretos, se passa por cima dos mecanismos de democracia, no qual se passa por cima de debates, né? Nós tivemos há pouco tempo uma reforma do ensino médio por decreto, né? O Agamben vai falar exatamente isso, né? O estado de exceção se faz por decretos, né? Porque no caso o soberano ele coloca nas suas mãos tanto o legislativo quanto o judiciário, né? Ele passa por cima de todas as outras instâncias. Tivemos agora a liberação de alguns armamentos por decreto, né? Um cidadão comum pode ter fuzil, né? Então, por decreto, né? Não podemos esquecer, já que o Anchieta falou juridicamente a parte do Agamben, que nós temos uma política jurídica de desarmamento que foi alvo de um plebiscito, né, aqui no Brasil, que se votou contra o fato das pessoas terem armamentos. Daí por um decreto você vai contra um plebiscito, né? Aí veio todas as questões que o quanto isso tinha de inconstitucional. E a gente não pode esquecer que esses estados de exceção, né, são esses lugares de exatamente gerenciamento dessa vida no sentido biológico, né, Anchieta? Então, esses estados de exceções são esses verdadeiros locais desse gerenciamento da vida, e que o Agamben, né, na linha da Arendt, na linha de Foucault, vai perceber que o totalitarismo alemão foi esse ápice, né, essa explicitação desses estados de exceção, né? Não começa no regime totalitários, né, mas ali tem a grande explicitação do que tudo aquilo que eles estão vendo de subterrâneo, né? Então, o debate é muito profícuo nesse sentido. E assim, antes mesmo de eu fazer alguma intervenção aqui, Anchieta, gostaria de perguntar quem gostaria de intervir. Como a gente já disse, a gente está aqui num bate-papo, a gente está aqui numa conversa. Se vocês quiserem fazer um apontamento, não necessariamente uma pergunta, uma conversa com o Anchieta, quem gostaria? Fazer uma contribuição. Uma contribuição. De pensamento. Se você ler, pode, assim, como ele está colocando, não é uma palestra, a gente fala assim muito, mas não é palestra, apenas um bate-papo. Vocês podem ter toda a simplicidade, com as vossas capacidades, dizer aquilo que pensam, contribuir com o pensamento, com o que vocês já estudaram também. Certamente vocês estão debatendo esses assuntos por aqui também. Então, tem uma turma aí que está estudando o pensamento do Foucault, né? Refletindo aqui a respeito, né, da não democracia que existia lá da exclusão que existia na Grécia Antiga. O meu TCC falei a respeito, né, com base em homofobia, falei da coordenadora de direitos humanos de Pix, que era como eu estava conversando. Sou assistente social, sou serviço social, e lá também tinha essa discriminação com o jovem. O jovem na Grécia Antiga, os sábios, né, os mais sábios, os mais velhos, ele poderia, como jovem, sexualmente falando, fazer o que bem entender com o rapaz jovem. E para o jovem, naquela época, ele ser, né, usado sexualmente por um sábio, para ele era como se tivesse ganhado a Mega Sena, na época. Não havia nem a denominação nem de homossexualismo e nem de pedofilia. Nem era pedofilia e nem era homossexualismo. Não existiam essas nomenclaturas, não né? Não existiam essas nomenclaturas. Aí eu fiquei me observando, era tudo muito natural, né? E as famílias dos jovens aceitavam, para eles aquilo ali era a coisa mais assim, era um prêmio. Ele ter um filho e ser, né, cortejado por um sábio. Cortejado por um sábio. Aí a gente, né, quando fala dessa exclusão, né, não vem de agora, então a gente tem que trabalhar muito em relação a isso, porque a gente está na contemporaneidade e ainda hoje as pessoas naturalizam essa exclusão, essas privações. Em relação ao decreto das armas, você pode usar um fuzil, mas se a polícia lhe pegar com um fuzil, ela tem direito de lhe matar, gente. Que contradição. Que liberdade é essa, né? Então, é uma coisa, é um decreto feito com a caneta BIC, sem um estudo nenhum,
o próprio questionamento que eu vi agora em relação a uma pesquisa feita sobre drogas. Agora está uma briga entre dois órgãos do governo, né? Porque não se entende, não há mais esse respeito. E assim, porque eles são, né, independentes, mas tem que ser harmônico entre si. Então, cada um, eu acho assim que uma escola não pode questionar a autonomia da universidade, né? Uma escola é uma escola, ela prepara até o ensino médio. Já a universidade, a federal, estadual, ela já está num estado maior, num patamar maior. Então, eu acho que está havendo isso. E é muito perigoso uma discussão, né, lá no passado, como influencia a gente ver, se pegar, trazer para o que está acontecendo agora, no Logos, se torna tão atual, né? Então, por isso que a gente tem que debruçar sobre os livros para, às vezes, encontrar respostas para o momento e para o hoje, para o agora. E o interessante, né, Che, esse condicionamento de uma pseudo-liberdade, como ela está falando, né? Nós temos hoje o incentivo a se enviar vídeos para que os professores, quando estiver fazendo manifesto, e uma tentativa de intervenção da polícia dentro das eleições para reitores, né? Então, isso assim, é uma coisa que a gente tem que debater, que é alguma coisa assim, desse gerenciamento e de uma coisa que o Foucault coloca lá no Nascimento da Biopolítica, né? O liberalismo, ele cria liberdades, mas ele direciona liberdades, né? Então, isso é uma coisa, então, é uma pseudo-liberdade, como você disse, porque você é direcionado aonde que se quer que você vá, né? Diga. Esse movimento aí, esse movimento de liberdade, tira a liberdade para direcionar, canalizar a sua liberdade em determinado fator. É o mesmo em Foucault, é o mesmo movimento que a Gâmara, a ideia de exclusão para incluir, eu excluo para incluir. Dessa forma, devemos entender se na exclusão, ao despir conceitualmente da rua, o sujeito, a pessoa, ao incluir novamente, ele continua conceituado como vida rua, ou ele tem algumas garantias de direitos canalizados que não sejam mais aquilo que o Adão chama de vida. Eu acho que são coisas diferentes, porque a GAM trabalha a vida qualificada e a vida natural nesse sentido. Esse que estaria fora seria a vida natural. Uma vez entrando no sistema, é a vida qualificada, né? E quando Foucault fala da vida, ele fala dessa vida qualificada, né? Você está dentro de um sistema qualificado, ou seja, um sistema de direito, que a partir daí você é livre, mas ele mesmo vai dizer que a liberdade é fabricada, né? Então você não é livre porque você nasceu livre, você é um ser de liberdade. Mas a sua liberdade é fabricada pelo sistema que fabrica a liberdade que lhe interessa, no caso. Que ele vai criticar o sistema capitalista, né? E o sistema capitalista fabrica certa liberdade que você vai, diz Antonio Negri, que é um filósofo italiano, Negri, que ele diz que é muito mais a liberdade da sensação do que a liberdade de fato que você tenha no exercício prático. Porque o que hoje interessa para o capitalismo, o capitalista, não é você ter a liberdade real, é você ter a sensação de ser livre. Porque a partir do momento que você tem a sensação de ser livre, quem está no comando, ele comanda, né? E você pensa que é você que está no comando, porque a sua sensação é de liberdade. São então, não as interessa microfísicas, né, que o Foucault fala, que é invisível, né? Esses domínios, né? É que nesse caso não interessa você ser livre, interessa você se sentir livre, né? Uhum. É como você vai discussão, eu sou livre, nós falamos aqui no trabalho, falamos muito, né? eu sou livre, mas tem o dinheiro de pegar um avião, pode entrar nos Estados Unidos, pode ir não sei aonde, onde é que está essa liberdade? Mas você fica dizendo o tempo todo que você é livre, né? Então, justamente, essa liberdade ela é fabricada porque ela interessa ao Estado que você se acomode na sua liberdade, mas que não é a sua liberdade natural, é a liberdade que o Estado lhe apresenta, o sistema capitalista lhe apresenta. Né? Acho que a minha pergunta está mais ou menos direcionada nesse mundo, questão de liberdade. Tal. Você falou que a política, ela assim, tem que escolhe hoje os valores. Ela é um método que, nessa relação biopolítica com a bioética trata desses valores, mas quem escolhe vai dar decisões é a política. Sim. Hoje, para você, pergunta mesmo, opinião, eu vejo que sempre a gente distinguiu um espaço público e um espaço privado, onde que
no espaço público, assim, tem um Estado que direciona todas essas relações, e no espaço privado, onde cada um pode exercer sua liberdade ou suas escolhas individuais. Para você, hoje, nessa sua conversa, nos vídeos que se apontam nas suas obras, na contemporaneidade, esse limite, ele, vamos dizer assim, desapareceu? Para você, ele acha que ainda permanece? Ou até onde já vai, vamos dizer, esse poder de escolha do Estado interferindo, por exemplo, no espaço privado, da esfera pública para o espaço privado? Ou vice-versa? Não, o espaço, lógico que ele existe, o privado e o público continuam existindo. Só que a tendência hoje é o público tomar sempre tomar de conta do espaço privado, sobretudo por meio da técnica, né? E vai por meio da técnica, quantas pessoas não são expostas aí em todos os momentos, por causa do avanço da tecnologia, que ele coloca à exposição, né? E a Gambi fala sobre isso. Nos Estados Unidos, depois do terrorismo, da questão terrorista, do terrorismo, setembro. Lá faz aquela coisa lá da retina do olho, né? Que você vai passar no aeroporto, tem que gravar a retina do seu olho, que na hora que você chega, sabe quem é você por dentro, no caso, né? Questão da retina. A Gambi, ele é crítico. Recusa, né, entrar Ele se recusa a entrar nos Estados Unidos. Tinha uma conferência lá, era conferencista dos Estados Unidos, era acostumado a fazer conferência. A partir do momento que nos aeroportos tinha que fazer essa gravação da retina dos olhos, ele achou que era uma invasão justamente na privacidade, né? Você ter que ser gravado por dentro de si, para que quando chegar saber se é terrorista, não é terrorista, ter toda a sua identidade ali. E ele não foi fazer essa conferência nos Estados Unidos, nunca mais entrou nos Estados Unidos, né? Justamente para dizer que tem que haver um espaço privado e um espaço público, né? Mas agora o que mais a gente pode perceber, sobretudo com o avanço tecnológico, é a invasão no espaço privado, né? Tanto você vê que tem cidades, acho que na Inglaterra, outras cidades, que as ruas são todas filmadas, não pode, qualquer movimento que você passa, todo mundo acompanhando, né? Você tem um monitor em casa, pode acompanhar tudo que está acontecendo, né? Ou até um dia desse passou no jornal, não sei qual foi o país, foi no Brasil? Não, creio que foi no Brasil, não. Na praia que tinha as filmagens, a questão da vigilância, da segurança, né? Em nome da segurança. Mas lá, quem estava lá no monitor, filmava o que queria, não necessariamente da segurança, mas filmava as mulheres, filmava não sei o quê, para fazer uso depois das imagens, não em vista da segurança, mas por prazer pessoal, né? Então, essa invasão no espaço privado acontece sobretudo por causa da técnica. E uma coisa interessante, que lembrando o movimento que o próprio Foucault faz da questão do panótipo, né? De que às vezes você, só da sensação de estar sendo vigiado, já dá esse controle da vida, né? Eu até comentei com os alunos, existem pessoas que colocam câmeras, que a gente chama de câmera oca, né? Sem um sistema interno, e aquilo, só de você ter uma câmera, te inibe a sua sensação, porque você não sabe se de fato você está sendo filmado, né? Então você tem um controle, né? Como você está falando, a técnica que não precisa efetivamente está sendo aplicada, mas só de você, aquela ideia do panótipo, ter alguém no meio da torre, e você não sabe se tem um vigia, um vigilante na torre, mas só de você imaginar que tem, você já começa a controlar como vai ser, né? Ou seja, você responde aquilo que imagina-se que você vai, um comportamento previsível, né? Que você tem, né? E só eu estou conversando também aqui com o Nerivan, eu acho que é interessante essa pergunta sobre essa dificuldade que a gente tem hoje, né, de separar entre público e privado, né? Eu acho que isso é um problema grave das democracias contemporâneas, que a gente acaba exigindo que o ambiente público seja um espelhamento das nossos valores privados, e isso é perigoso, né? Porque no âmbito privado nós temos crenças diferentes, né? Mas o Estado ele tem que abarcar o todo, né? Ele tem que olhar para o todo, né? Jesus, você ia fazer um comentário? É nesse ponto também, até perguntar para o Chieda como é que ele lidou na pesquisa dele com essa separação do público e do privado, quando a gente vive uns tempos para cá, na área de arte você vê isso, e você também lê Arendt, então assim, a partir do momento que a vida se torna o bem supremo, e aí cada um passa a querer, né, impor aquilo que deseja para si no ambiente privado, né, com uma defesa pública, quer dizer, os desejos, os interesses privados, os interesses públicos. Quando a gente fala da técnica, a gente fala também disso, mas a gente fala mais no sentido da intimidade.
Né? E quando a gente fala nesse sentido aqui, a gente fala mesmo uma questão de uma política, né? Uma política garantista no sentido de defender a vida como bem supremo e a vida é de cada um. Né? E aí você tem os interesses, a defesa ou então a subelevação dos interesses privados. E você traz esse interesse privado para o público, você faz o transporte desse interesse privado para o público. E aí se dá o que a Hannah Arendt chama de social, né? E aí eu queria ver assim como é que você lidou com isso na sua pesquisa. Eu sei que você está com dois outros autores, mas eu acho que ambos, de alguma maneira, não sei se o Foucault, não, né? Acho que o Foucault nem precisou, mas o Agamben eu acho que toma também o pensamento da área nesse sentido, né? O que você diz em relação a isso? Só um parênteses aqui que a Jesus está falando que para Hannah Arendt, na contemporaneidade, há uma imbricação do público com o privado, né? Você perde essa linha divisória do que é público e privado, aí você tem uma terceira esfera, que é a esfera social, que é exatamente essa publicização do privado. Você tem da luminosidade do privado. As ONGs agora não tomaram esse papel, né? O governo se retirou a responsabilidade dele e jogou para isso. Uma coisa que é para você, que é para o governo fazer, investir em políticas, aí você, cidadão, você vai no supermercado e você tem que deixar R$2, R$3 para uma ONG. Aí faz a parceria público-privado, sendo que ali, na realidade, só é mesmo favorece o privado, se ausentando a cada dia, e eu creio, Jesus, que cada dia a gente vai se confundindo mais, o que vai, né, perdendo mais o sentido, o que é público e o que é privado. Então, acho que essa imbricação que a Hannah Arendt faz exatamente, você perde o que é o tema, ou quais são os temas da esfera privada, quais são os temas da esfera pública, né? Que na verdade, mais do que um esvaziamento do privado, um esvaziamento do privado, você tem o esvaziamento da esfera pública, né? Porque aí você tem cada vez mais uma atrofia da esfera pública. Ela fica desqualificada. Ela fica querendo responder ao desejo da vida de cada um. Exatamente. Sim, na verdade, assim, eu não entrei muito nesse campo aí da Arendt, porque nela eu peguei mais a questão da técnica, o poder da técnica, e ela, quando ela trabalha, e o Fábio tem mais autoridade do que eu falar, porque ele já trabalha diretamente com ela, quando ela pega nesse sentido aí, talvez o empecilho hoje da sociedade política, das decisões políticas, é a burocracia, né? Que ela trabalha justamente a questão da burocracia como sendo o impedimento para se tomar as verdadeiras decisões hoje. Mas eu, pessoalmente, na minha pesquisa, nesse sentido aí, eu entrei mais para, talvez o termo que eu trabalhei, que necessariamente não está em área, é a qualidade de vida e a sacralidade da vida, que eu busquei uma resposta por aí, né? Apresentando todo esse debate que tem hoje em torno da qualidade da vida, porque entre todo o debate é bioético nesse sentido. Depois eu parti do pressuposto da sacralidade da vida para dar uma resposta como respeito ao ser humano, que é inserido no campo da política. Porque trabalhando na sacralidade da vida, eu fujo um pouco que a qualidade não é a coisa mais importante, mas a sacralidade é que tem um valor maior. Porque isso é importante, assim, ao meu ver, na questão das decisões. Eu vou dar um exemplo concreto aqui de uma assistente social que trabalha na cidade lá, no interior do estado, que esteve comigo esses dias conversando. E ela, que eu tentei explicar até para essa questão da qualidade e da sacralidade. Ela é assistente social, vocês sabem, está no município, tem que trabalhar com as pessoas em estado de necessidade. Então, tinha ali uma pessoa que estava grávida e a criança com má formação. Então, o que o médico dizia? A criança tem que ser abortada, tem que ser retirada, porque está em estado de má formação. Isso aí é qualidade de vida, ou seja, se a criança serve para ser útil à sociedade, vamos deixar ela nascer, crescer, até trabalhar, até servir à sociedade. Se ela não serve, tem uma má formação, então vamos retirar logo, porque ela não tem qualidade para se inserir na sociedade. E isso o médico orientou essa gestante, né? E assistente social, lógico, tem que fazer o acompanhamento. E Lela dizia, ela assim, é contra aquela mulher, achando quase como se a mulher fosse uma estúpida, porque a mulher não aceitava fazer o aborto. E ela dizia assim, mas como é que a mulher sabe que a criança não vai servir para nada, está com má formação, e ela não faz o aborto? Como é que pode ir contra o médico? A equipe médica falou que tinha que fazer e ela não quer fazer.
Aí onde entra a sacralidade da vida. Diz, olha, o problema não está que a mulher seja estúpida ou que o médico tenha conhecimento. O problema são visões diferentes sobre a vida. Porque quando o médico fala que tem que fazer o aborto, ele está partindo do pressuposto que a vida tem que ter uma qualidade. Eu chamo a qualidade de vida. A vida tem que estar em sã condição de se inserir nesse mundo e servir a este mundo. Aquela mulher que não quer, por mais que ela seja lá do interior, e ela não aceitou fazer o aborto, porque ela defende a vida não na sua qualidade, mas na sua sacralidade. Para ela a vida é uma coisa sagrada, né? Então o médico não tem o direito de tirar o filho dela, porque o médico viu lá no exame que o filho dela tem uma má formação. O filho dela vai viver ou não viver de acordo com a sua própria naturalidade, com a sua natureza. Ela vai levar a gestação até onde ela puder levar a gestação. Lá onde não é mais possível, ele vai morrer naturalmente. Não vai morrer? Não precisa o médico matar. Deixa que ele morra, né? Essas aí são as visões diferentes, né? Então, o que eu tentei trabalhar, de fato, essa questão desses dois princípios, da qualidade e da sacralidade, fazendo também um confronto entre eles, para depois eu trabalhar o valor da pessoa como sendo uma resposta ou o fundamento do direito, né? Mas aí, fala, Binácio. Aproveitando o gancho, já que você trabalhou justamente essa questão da sacralidade e da qualidade de vida, trabalhando essa questão, para depois chegar ao ponto que você quer, que conclusão você chegou, assim, de parâmetro em relação à qualidade e à Sacralidade. Certo. Aí, não, o parâmetro é que são coisas distintas, sim, né? sim. E aí são coisas distintas e são correntes distintas também. É lógico que eu levei, porque eu acredito, defendendo a sacralidade como sendo algo de fundamental importância para a existência e não só a qualidade. Porque até pela história, quantos grandes intelectuais que não tinham uma qualidade de vida, tinham certa deficiência na sua vida e depois se tornaram grandes personagens da história. E quando, se nós fôssemos trabalhar pela qualidade da vida, aquelas pessoas talvez não teriam nascido, né? E depois, quando nós defendemos a qualidade de vida, nós estamos naturalmente entrando na chamada eugenia liberal, né? Que era aquilo que o nazismo defendia, né? O pensamento nazista colocava justamente quem não tinha qualidade para servir à sociedade, ou para estar nos campos de batalha, não tinha por que estar vivendo. Por isso, o próprio médico nazista, naquele tempo, da guerra, dizia assim, por que nós vamos desperdiçar tanto tempo com pessoas doentes, com pessoas deficientes, enquanto os bons jovens estão morrendo no campo de concentração? Então vamos matar logo esses daqui, que abandonar esses daqui que são deficientes, estão problemáticos, e vamos cuidar dos nossos jovens que estão nos campos de batalha, né? Isso é qualidade de vida. Se esses daqui não têm qualidade, a gente faz logo acabar com eles, né? Agora vamos cuidar daqueles que têm uma esperança, têm uma qualidade, estão no campo de batalha. Então, assim, quando eu parto do pressuposto que a qualidade de vida é o essencial, é a coisa principal, é o fundamento da existência, naturalmente eu estou entrando para uma eugenia, onde eu estou fazendo seleção de pessoas, quem pode nascer, quem não pode nascer, quem pode viver, quem não pode viver. Quando eu defendo a sacralidade da vida, eu defendo que a vida deve existir. Depois que ela está existindo, ela vai servir para alguma coisa. Se não, pelo menos para ser amada por seus pais ou amar os seus pais. Mas ela está aí, né? Então, assim, eu não me vejo na autoridade de tirar a vida. Então, nesse sentido, eu trabalhei como valor a sacralidade da vida, aí eu trabalhei a questão da pessoa, sobretudo, tentando mostrar que o direito não é do homem, do cidadão, mas é da pessoa. E a pessoa é aquele ser que já está ali na existência quando é gerado, né? Quando está gerando. Sim. Eu queria perguntar, possivelmente ao professor Gilton e o professor Fábio aí também para nos ajudar. Há uma discussão muito grande, inclusive já alcançando os campos jurídicos, que é o fato de a mera, eu vou dizer mera, porque há os limites superiores da eugenia. O fato de que alguém, hoje, na nossa sociedade, embora membro com todos os direitos naturais, os direitos que são possíveis que a pessoa humana tenha, deles, nesse caso, praticamente perpassa a dignidade, o fato de que ele tenha, vamos dizer assim, um problema raro, bem raro, cujo valor para, vamos dizer assim, para equacionar a doença, para resolver o problema, ou para pelo menos minorar, ou para minimizar, ou para, vamos dizer assim, ter uma qualidade de vida por
um tempo a mais, você está entendendo? Custo equivalente àquilo que efetivamente serviriam a dezenas de outras pessoas. Que seria, vamos dizer assim, qual seria o limite da nossa sacralidade nesse aspecto? Porque implicaria, hoje a gente vive, nós nesse instante estamos falando aqui das universidades, de outros setores da sociedade que estão com muita dificuldade de economicamente viabilizar os seus projetos, né? E no fundo, o que falta é dinheiro dentro da pecúnia, é o valor em si, né? E aí a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Se eu entendo um único, vamos dizer, indivíduo que necessite de quase que o valor inteiro de uma coletividade, qual seria o parâmetro que a gente vai usar para, vamos dizer assim, equacionar uma situação dessa que hoje está tão em voga? Assim, a vida não pode ser medida a vida, ele tem valor de qualidade, não valor de finanças nesse sentido, né? A gente não pode fundamentar a vida pelo valor econômico, né? Porque a vida não está fundamentada em preço, como se diz, mas em valor enquanto ethos, enquanto algo mais seu, na sua própria natureza e existência. É evidente que nós podemos pensar, se um aqui está consumindo os recursos, esse recurso serviria a tantas outras pessoas. Então é melhor deixar esse morrer para poder salvar os outros, que é uma quantidade maior. Mas aí não é por aí que aí você está selecionando pessoas, né? De qualquer maneira está sendo eugenia, né? O que o Estado teria que fazer era investir a tal forma que eles pudessem sobreviver e que os outros também pudessem ter sua vida digna também. Porque foi justamente aí na questão quando se descobriu a possibilidade dos transplantes, salvo engano, em 1968, quando houve a Assembleia de Harvard, e que houve as decisões, que houve a delimitação do que, quando é que se pode fazer transplante de órgão de um ser humano, no coração, por exemplo. E o que os médicos alegavam naquele tempo? Houve a morte cerebral, já pode tirar o coração da pessoa, porque assim nós estaríamos justamente desocupando os leitos dos hospitais, dando economia para o Estado e salvando outras vidas que têm possibilidade de viver melhor do que esse, que é ter morte cerebral. Mas justamente naquele período houve toda uma discussão, e entre Hans Jonas e outros mais, grandes filósofos, fizeram um debate, mostrando que o Estado não pode matar uma pessoa para dar vida a uma outra pessoa. Porque por mais que uma pessoa teve morte cerebral, ele não está morta. Ele está em um estado vegetativo. Mas ali ele pode continuar vivendo, porque enquanto não houver a morte encefálica, o cérebro não é a morte do ser, né? Muito menos decompõe o ser. Então, em vista das finanças, não se pode agora terminar de matar um ser para dar vida a um outro ser que precisa viver. O Estado tem que lutar para que todos possam viver, sem que um seja nem a causa da morte do outro, nem que um possa morrer pelo outro. Mas é o Estado que tem que viabilizar os recursos econômicos para que todos possam viver, né? E eu também acredito, Levi, que eu acho que o próprio capitalismo faz essa seleção, né? Porque, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente pode pegar o caso do Schumacher, que se gasta milhões por mês para manter uma pessoa viva, mas não é o Estado que gasta. É uma pessoa que está entre os 1% da população mais rica, que pode ficar vivendo durante 10 anos com um hospital particular dentro de casa, com todo tipo de profissionais, né, à sua disposição. Em compensação, nós temos hoje nas filas do SUS, né, pessoas que morrem em macas sem nenhum tipo de atendimento. Eu acho que a sua pergunta é do tipo, como se gasta muito com um e menos do que o outro? Esse que se gasta muito com um é aquele que durante a vida teve o privilégio de ser 1% mais rico, e ele vai poder prolongar sua vida quanto tempo for necessário, né? Eu acho que uma das grandes problemas que eu acho que parafraseando uma cientista política brasileira, eu acho que nós das ciências humanas, filosofia, ciência política, sociologia, assistente social, nós temos um desafio muito maior do que das ciências de neurociência, sem querer, eu não estou aqui desmerecendo uma ciência da outra, mas nós já
fomos ao espaço, já lançamos o homem ao espaço, já descobrimos, já sabemos como se monta um DNA de uma pessoa, mas nós não conseguimos descobrir por que o ser humano ele é ganancioso, ele mata o outro, ele faz essa, né, o Anchieta faz essa seleção, né, ele menospreza o outro, e a questão do nazismo é um só elemento na história. Nós tivemos a escravidão dos negros e outros tantos exemplos, né? Eu acho que nós da filosofia sempre vamos ter muito mais desafios de pensar de que maneira equalizar, né? Nós já tivemos filósofos como Hobbes dizendo que o homem desde o seu nascimento ele é mau por natureza, né? Então, ou seja, sempre há uma preocupação em perguntar, né? Por que se voltar contra o outro? O que é isso que esse homem tem que se volta contra o outro, né? E acaba que é aquilo que o Foucault fala, né, Cheta? De que quando você está, um grupo, uma classe está no lugar de privilégio, ele vai continuar utilizando esse lugar de privilégio para controlar e dominar as outras pessoas. Embora o poder não seja uma coisa, seja relacional, mas essas relações criam lugares de melhor desempenho dessas técnicas de dominação. Eu acho que o próprio capitalismo parece uma coisa assim meio repetitiva, né? Do tipo, mas o capitalismo está aí e não vai se modificar, né? Na verdade, eu acho que a gente cria uma crença de que o capitalismo sempre existiu e de que sempre vai existir. Né? Parece que é uma coisa, a gente fala assim, mas a gente não tem para onde ir. Será que é verdadeiro mesmo? Não temos para onde ir? Né? Será que isso é verdadeiro? A gente não tem para onde ir. O capitalismo está aí, está dado, e a gente não tem uma alternativa. Será que isso é verdadeiro? Até porque o capitalismo também é recente na história da humanidade. Sim. Né? Uhum. O capitalismo começou com John Locke, né? Depois que ele escreveu as cartas acerca da tolerância, ele propôs a propriedade privada como essencial na discussão política e a liberdade do ser humano nos seus negócios. Aí iniciou o capitalismo. Só que deu tão certo que se expandiu pelo mundo que hoje a gente acha que o capitalismo é a solução. Não tem outra solução a não ser capitalista, né? Mas aí o marxismo tentou dar uma resposta, infelizmente. Chegou no totalitarismo, ele não passou muito, né? Mas pelo menos procurou responder, né? Em defesa da propriedade privada, você pode fazer o que bem entender, você pode matar. O Agamben ele fala, né, que Deus não está morto, né? Virou dinheiro, né? Parafraseando o Nietzsche, né? Deus está morto, ele virou dinheiro, né? Ou seja, é esse controle sobre a vida, né? Eu queria ainda aproveitar esse mesmo tema, até porque não me parece que ele se esgotaria aí uma questão de qualidade de corrente, de qualidade e corrente de sacralidade. É no sentido de que, você está dando um exemplo, bem claro, que o professor chamou a atenção, uma questão bem prática, chegou até a justiça. Uma determinada religião tem uma criança que está doente e precisa fazer uma transfusão de sangue e a família não autoriza porque a religião dela não permite transfusão de sangue. E a medicina, através da técnica, entende que não havendo a transfusão de sangue, fatalmente haverá a perda da vida da criança. Mas a família, por liberdade religiosa, não acredita nesse fato segundo a medicina. Aí eu volto para onde parte a sua premissa. Sim. De que a sacralidade estaria mais que a qualidade. A qualidade desse caso que eu me fiz seria em questão de liberdade religiosa, De liberdade crenças, né? Por que nesse sentido, a sacralidade teria que ser imposta pela Não, aí talvez você está confundindo. bioética. Porque nesse raciocínio do senhor, Sim. talvez a religiosidade está se impondo sobre a sacralidade, né? Porque a sacralidade, em última instância, é defender a vida em qualquer circunstância, né? Perfeito. Agora, a religiosidade desse grupo aí se impõe sobre a sacralidade da vida. Porque quando fala da sacralidade, não seria religiosidade, né? Porque aí são concepções religiosas. É evidente que nós teríamos duas concepções de Estado. O Estado hegeliano, que é o Estado que culminou com Hitler, né? Onde o Estado é absoluto, ele manda no homem.
E nós temos hoje um Estado democrático que tem pelo menos na visão de discussão, o Estado está para o ser humano, não o ser humano para o Estado, como era o Estado hegeliano. Então, nesse caso aí, o Estado não pode sobrepor a religiosidade, porque o ser humano é um ser livre para escolher sua religião e viver esses princípios que são próprios da religião. Agora, quando a religião assume esse credo, ela está, de certa forma, por suas concepções doutrinais religiosas, se sobrepondo até mesmo sobre a sacralidade da vida, que a vida teria que ser defendida em qualquer circunstância. E aí eu vou pegar um gancho aqui do Minassi e eu ia fazer uma provocação, Anchieta. Até que ponto a vida, ela sendo... O exemplo mesmo que ele deu, né? Uma criança que pode vir a morrer se ela não tiver uma transfusão de sangue. Eu não vou pegar uma criança, que a gente poderia estar falando de um vulnerável. Vamos pegar um adulto, né? No qual ele tem uma crença de que ele não aceita uma transfusão de sangue, e ele está numa situação de ou eu tenho uma transfusão de sangue ou eu perco a minha vida. E ele acredita que a transfusão de sangue pode, de certa maneira, macular o existir dele, né? O existir estaria acima de um existir que ele tem como premissa maior? Onde que eu quero dizer, né? Que na verdade, desculpa interromper, eu quis chegar ao ponto extremo, desse fundamento. A questão da sacralidade e da qualidade, por exemplo. Vou imaginar que esse exemplo seria eu, né? Eu permanecer vivo é superior a eu continuar com aquilo que eu acredito? Vamos supor, eu saio do estado de coma e é me dito, olha, você só saiu porque você teve transfusão de sangue. Aí vem aquela questão do testamental que você disse. Justamente. Né? Aí eu falo assim, não, mas eu não queria, preferia a morte. Eu estou vivo, mas não é essa vida que eu quero. Né? E como fica isso, né? Essa aí já é uma discussão entre a sacralidade e diríamos, a judicialização do caso, né? Porque também existem casos judiciais, né? Nesse caso aí, alguém pode entrar na justiça, essa pessoa está em estado de inconsciência, então agora nós teríamos que salvar essa pessoa. Por mais que ela acredita diferente, ela só seria salva dessa forma. Uhum. Aí agora a justiça podia decidir, nesse caso aí, né? Entra mais parte da justiça. Mas e o testamento biológico seria dizer assim, eu não aceito, né? Mas aí depois a justiça aceitaria ou não aceitaria esse testamento? Aí você estaria entrando na questão do privado e do público, né? Porque essas questões são discutíveis. Né? Tudo isso, é por isso que eu digo, não me parece que se esgota aqui. Não, mas não se esgota de maneira alguma, né? São discussões. Claro. Tanto eu trabalhei o testamento biológico e é uma coisa interessante, assim, em tese é muito interessante o testamento biológico, você faz o testamento. Só que vem uns críticos também. Diríamos aqui, eu no estado de inconsciência preferia que me usasse a eutanásia, por exemplo. Uhum. Que fosse aplicada a minha eutanásia. Agora... Agora... parar por aqui, Então, só que aí eu entro no estado de inconsciência. O que eu coloquei no meu testamento em relação a isso? Testamento biológico? Que eu preferia a eutanásia do que estar no estado de inconsciência. Vegetativo, por exemplo. Só que agora, alguém tem que fazer isso por mim. Se alguém não aceita fazer isso, aí agora eu vou incidir na consciência do outro, no caso, porque se eu deixei por escrito, porque eu acredito nisso. Só que o médico não aceita isso, né? Eu agora vou ter que obrigar o médico a fazer aquilo que eu faço. E o médico pode incidir sobre... Agora, justamente, essas são as discussões. Eu acho que a gente já tem um exemplo bem claro que o testamento biológico é mais importante. No caso da pessoa em situação de droga, a internação compulsória ela acabou, não existe mais. Porque mesmo que você vê que uma pessoa em situação de droga, ela está inconsciente, mas ela não pode ser internada contra a vontade dela. E me lembra muito isso quando eu cheguei a trabalhar durante um tempo com moradores de rua. Nós pegávamos, porque grande parte, né, são pessoas com problemas sérios de alcoolismo, né? E nós tivemos um caso de um que falou assim, me deixe na rua que eu quero morrer na rua. Eu não quero ficar aqui. Ele disse com toda a eu não quero, eu quero morrer na rua. Eu não quero mais ficar aqui. Esse é o problema, esses problemas são filosóficos, né? Não tem uma resposta, né? Mas se entrar no caso da lei, que a eutanásia no Brasil é considerada um suicídio. Sim. E aí como é que fica? Não, mas no caso tem uns países que é liberado. É liberado,
Tem país Sim. que aceita, né? No Agora, Brasil aqui eu parece estou falando a questão é a consciência do médico, né? É. O médico, na sua consciência, ele não aceita aplicar, fazer eutanásia com uma pessoa. Só que a pessoa pediu, o médico agora faz ou não faz? Se ele faz, ele está assumindo o que o outro pediu, mas está em contra a consciência dele. Se ele não faz, ele está na sua consciência livre, mas está em contra o pedido ou juridicamente o que o outro prescreveu, né? Então são situações complexas que não tem assim uma resposta muito fácil, A né? que eu saiba, no Brasil é possível a ortotanásia, né? Não, mas não a eutanásia, né? Porque a ortotanásia são os cuidados necessários, né? Isso. Só são os cuidados Pra você necessários aliviar, né? aliviar o sofrimento da pessoa. Mas não prolongar a vida, né? Não, porque a eutanásia, no caso, seria antecipar a vida. Isso. Antecipar a morte, né? É porque, no caso, tem a eutanásia, a Isso. distanásia, que é prolongar a vida, né? A ortotanásia seria conservar a vida e a eutanásia é antecipar a morte, no caso. Né? Isso. Dá tempo para mais. Tá. Vamos Só mais a agora, última. Porque eu ainda tenho que ir ali pro Salipa, É. tem uma participação no Salipa ali agora. Você tentar ser bem breve. Sim. Também é meio que uma provocação. Você tinha apontado a questão da quando o Estado ele seleciona, por exemplo, quem vive, quem morre. Sim. Normalmente, quando a pessoa tem um estado de inconsciência, outras pessoas têm que decidir pelaquela pessoa. E aí você deu dois extremos na vida. Uma ainda criança e uma já na fase mais idosa e tal, que a pessoa não tem tanta consciência. Mas e quando, por exemplo, esses valores, eles normalmente são, vamos dizer, convencionados por uma comunidade. E quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de, querendo ou não, de esses valores, eles são definidos geopoliticamente falando, de comunidade para comunidade, que esses valores eles podem mudar. Historicamente, a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, as cidades, os espartanos, por exemplo. Crianças que nasciam com deficiência, o Estado ia lá e sacrificavam as crianças. Tribos indígenas fazem Tribos isso. indígenas também, comunidades. Ou seja, são comunidades em que eles convenham esses valores, em que essa seleção de quem vive ou quem morre, por exemplo, é permitida. Como ficaria a questão dessa valorização da vida em comunidades como essa, em que esse método de seleção ela é aceita, ela é valorizada? Assim, em primeiro lugar, os valores de fato eles partem do pressuposto dos costumes de um grupo, né? E depois se busca o fundamento desse pressuposto lá na lei divina, lei natural, que seria a discussão principal. Depois, assim, o importante é que esse direito depois seja positivado como lei, que aí como lei já serve para todos, né? Mas quando você pega comunidade desse tipo aí onde tem que entrar também uma certa consciência da vida, uma conscientização do valor da vida para esse tipo de comunidade, né? Que é justamente tentar mostrar, não é obrigar, mas tentar mostrar à pessoa que a sacralidade, ou a vida em si, ela está para além da qualidade de uma vida, né? Porque é lógico que os indígenas já fizeram isso, os espartanos fazem, os africanos fazem isso, né? Mas aí você tem que mostrar que a vida tem um valor em si, né? Agora, se a comunidade toma consciência, naturalmente vai modificando o seu costume, né? Porque os valores vêm de costumes, né? Tanto a palavra ética, né? Você sabe? Vem de ethos, que quer dizer costume, né? Então o valor nasce dos costumes. E depois que aquele costume passa da comunidade, passa um valor para a comunidade, né? E depois, quando aquilo vira lei, então agora passa a ser um direito da pessoa, né? Mas só para dizer que isso daí teria que entrar um trabalho de conscientização para mostrar que existe, que isso aí pode ser modificado. Porque você pode pegar a vida, mas nós diríamos aqui, o que é que faz todo um sistema educacional como a universidade dessa, né? Querer tirar a pessoa de uma situação e levar a uma outra situação, né? Tirar de um estado de consciência, levar a uma outra consciência. É lógico nesse extremado aí, como você está colocando. Mas toda a educação é para isso, né? É conduzir o jovem, a criança, o jovem, a um outro estado de consciência, né? E, naturalmente, um valor que é aceito por uma comunidade, mas se ele pode ser compreendido como antivalor no sistema global, ele pode ser também conscientizado a abrir mão desse tipo de valor, né? Fábio, eu vou ter que parar porque Sim. a Gente, conversa está boa, mas eu tenho uma participação no vai Saliba ali. encerrar aqui o Café Filosófico, né? Agradecer ao Anchieta pela participação, dizer que os livros dele certamente devem estar também à disposição na Livraria Aliança, tá aqui também. A gente vai estar aqui também no evento E no Salip também, tá? Quem tiver o interesse, que são excelentes obras para nos ajudar aí a pensar os nossos tempos, né? Dizer que está passando a lista aqui de chamada. Muito obrigado, viu, Anchieta?
Eu agradeço ao professor Fábio por essa oportunidade de estar aqui com vocês, a atenção de vocês, e dizer que a gente está à disposição para qualquer debate. Hoje foi uma conversa só, mas quando quiser debater um tema específico, também a gente pode debater dentro da filosofia, né? A gente está à disposição de vocês também em qualquer momento. Ali tem uns livros à disposição, se alguém deseja adquirir. Não, também na livraria Entre Livros, tem na Nova Aliança. É um livro muito bom, eu creio que se você adquirir, você vai gostar, porque o conteúdo é interessante. E traz muitos filósofos, que não são filósofos nível internacional, e que talvez os seus nomes não são conhecidos aqui, mas que aqui eu trouxe filósofos, a obra, as traduções que eu que fiz, né? Então tem como você conhecer outros filósofos, outros pensadores, talvez em uma área que você trabalha, né? Então obrigado a vocês pela atenção, obrigado, professor, pelo convite. Eu que agradeço.